Tudo bem? Nessa aula nós vamos tratar o conceito do paradigma consciencial. É um conceito que embasa o desenvolvimento da ciência conscienciologia. Primeiramente, o que vem a ser o paradigma? Paradigma é um modelo, um padrão que organiza, ou seja, tem um conjunto de regras que vai organizar o desenvolvimento de um determinado conhecimento ou de uma ciência. Então, como é um padrão, a ciência ela procura se encaixar dentro desse paradigma, ou seja, ele é organizado, ele é orientado através de um paradigma. Também nós vamos tratar o que vem a ser ciência, né? É um princípio, antes da gente entrar no paradigma consciencial propriamente dito, que a gente entenda o que vem a ser ciência até para entender a conscienciologia. A ciência é um conjunto organizado de conhecimentos voltados para um determinado objeto de estudo ou de pesquisa. Ele é obtido mediante observação, verificação, experiência, quanto a fatos e tem um método próprio. Então, toda a ciência ela vai estar tratando de um determinado objeto de estudo. Hoje, atualmente, nós temos aí diversas ciências existentes aqui na nossa dimensão. Nós temos a medicina, a psicologia, a matemática, a física, a engenharia civil. Cada ciência dessa ela tem um objeto de estudos bem definido. Tá? No nosso caso, a conscienciologia, nós vamos tratar desse objeto de estudo, que nós vamos ver que ele é bem definido também. E possui métodos de pesquisa. Então, toda a ciência desenvolve métodos que vai melhorar, facilitar o desenvolvimento daquela conhecimento que vem sendo pesquisado. Então, é comum, toda a ciência ela vai tratar de métodos. Daí é que vem nas universidades os cursos superiores que estudam justamente esses métodos da respectiva ciência, que é uma formação profissional nesse caso. A conscienciologia ela não é uma formação profissional, ela não é uma profissão que é para a pessoa ganhar dinheiro. Até a gente vai estudar o porquê disso, que não tem esse objetivo, não tem esse foco. Ela é uma ciência que trabalha o conhecimento humano e busca esse desenvolvimento. A ciência convencional, ela restringe as suas pesquisas à dimensão intrafísica, ou seja, excluindo outras realidades que possam existir, que é no caso a holossomática, que nós vamos trabalhar, que são vários veículos. Então, a ciência convencional trata desse veículo aqui, que é o corpo físico. Ela não considera que pode existir outros veículos de manifestação. Tá? Então, a conscienciologia, nós vamos ver pelo paradigma consciencial que nós estudamos exatamente isso. Multidimensionalidade, a ciência convencional não trata isso. A ciência convencional trata que existe essa dimensão, que é a dimensão física. Ela também desconsidera a existência de outras vidas, que é a multiexistencialidade. Ela considera apenas que nós temos essa existência humana, ou seja, eu tenho esse corpo, eu sou esse corpo, ao morrer, ao falecer, simplesmente a consciência deixará de existir. Tá? Nós, no paradigma consciencial, vamos ver o oposto, que nós realmente continuamos existindo. Já o paradigma da ciência convencional também foi desenvolvido, principalmente ele é conhecido como método cartesiano ou newtoniano, porque ela foi desenvolvida pelo René Descartes e pelo Isaac Newton. Então, nós, com o paradigma consciencial, a gente extrapola esse paradigma newtoniano cartesiano, que embasa hoje várias ciências convencionais que nós temos aqui atualmente. O paradigma consciencial, ele é uma teoria líder, né, que organiza a conscienciologia. Ela também promove um método de pesquisa. Através desse paradigma, a gente consegue organizar os diferentes métodos de pesquisa da ciência conscienciologia. A base desse paradigma consciencial é a pesquisa da consciência pela própria consciência. Ou seja, nós também entendemos que nós podemos pesquisar outras consciências, mas o indivíduo, a consciência, ela como indivíduo, ela vai ter diferentes experiências, e é importante que ela tenha essas experiências. Diferente, inclusive, do paradigma convencional, que olha principalmente o pesquisador do lado de fora, ou como um observador, sem vivenciar. O paradigma consciencial, a gente já procura estimular a autoexperimentação. E nessa autoexperimentação, é importante a consciência entender a consciência de uma maneira integral, né? Ou seja, ela vivenciando esse paradigma de uma forma integral. O que vem a ser esse integral? A gente trabalha com 4 pilares principais, que é a bioenergética, a holossomática,
o multidimensional, né? Multiexistencial. Ou seja, nós vamos tratar agora nessa aula desses 4 pilares. Nós vamos explicar o que vem a ser bioenergética, holossomática, multidimensional e multiexistencial. A bioenergética, que é o primeiro pilar, ele vai tratar da questão da energia, né? O que vem a ser, em primeiro lugar, a bioenergética? A energia, nós entendemos que ocorre sempre uma relação de troca. Toda consciência, se ela estiver num determinado ambiente ou interagindo com outras consciências, vai ocorrer uma troca energética. Como que acontece isso? Essa energia nós classificamos como 2 tipos básicos de energia: a energia imanente e a energia consciencial. A energia imanente é uma energia primária, essencial, impessoal, difusa, onipresente, ou seja, ela está em todos os locais, principalmente onde existe um padrão de energia que não tem tanta manifestação de pessoas, de consciências. Isso é muito fácil de identificar na fitoenergia, que é a energia da planta, na geoenergia, que é a energia do solo, na hidroenergia, que é a energia da água, na aeroenergia, que é a energia do ar. Então, são formas de energia que é muito comum a gente identificar a energia imanente, porque a gente interage com esses locais, que às vezes são locais de natureza mais conservada, mais pura, que não tem tanta consciência se manifestando ali. Então, você entra num determinado ambiente deste, você vai numa praia mais deserta, ou vai numa mata mais virgem, num lago que não tenha poluição, é comum a pessoa se sentir muito bem, ou seja, ela interage com a energia imanente de uma forma mais fácil. É lógico que você também pode interagir com a energia imanente, mesmo estando numa cidade, mas exige um pouco mais de experiência, eu diria, para você poder fazer essa interação. Tá? A energia consciencial já é uma energia absorvida de fontes de energia imanente. Então, e é aplicada nas manifestações gerais da consciência. Então, a consciência, ela absorve essas energias imanentes e ela vai implantar uma determinada forma de informação nessa energia imanente, tá? Que aí passa a se chamar energia consciencial. Então, ao observarmos essa energia imanente, imprimimos informações nessas energias que foram absorvidas através das nossas ideias, dos nossos pensamentos, nossos sentimentos ou emoções. E essa informação ela vai através dessa energia, que é chamada energia consciencial. Com isso, nós vamos começar a entender um outro conceito que é chamado pensene, tá? Que é pensamento, sentimento e energia. O que a gente observa é que toda consciência, quando ela se manifesta, ela vai ter essas 3 variáveis juntas. Ou seja, quando você pensa, tem um sentimento e vai uma energia. Aí, no caso, a energia consciencial. Sempre quando ocorre essa troca, vai ter essa troca de pensenes. Tá? Então, se eu estou conversando com uma determinada pessoa, ocorre essa troca, né, da minha pessoa para essa outra consciência, e daquela consciência também ocorre uma troca comigo. Há uma interação energética, uma interação de energias conscienciais. Como o pensamento, o sentimento sempre vai manifestado na energia, nós vamos começar depois a identificar alguns fenômenos. Por isso que, dependendo da pessoa que a gente vai conversar, às vezes tem pessoas que a gente começa a conversar e começa a se sentir bem. Por quê? Essa troca energética, ela é favorável, é uma troca positiva. Tem outras pessoas que a gente começa a conversar e começa a se sentir mal. Por quê? Aquela consciência, ela tem um padrão de pensamento, de sentimento, de energia negativo. E você começa a interagir com aquela consciência e começa a se sentir mal. Também isso acontece em determinados ambientes. Por quê? Essa energia consciencial, ela também fica impregnada em determinados ambientes. Às vezes você entra num determinado local, você começa a se sentir muito bem. Ou o inverso, você entra num local e começa a se sentir mal. Então, às vezes a pessoa ela faz uma visita, ela vai naqueles castelos que tem na Europa. Às vezes ela vai em um determinado local do castelo que ela começa a se sentir muito mal. Porque às vezes aconteceu algo muito negativo naquele ambiente. Às vezes ela vai em determinados locais, em alguns museus, ela verifica alguns objetos. E aqueles objetos às vezes têm padrão, pensamento, sentimento e energia daquela época, de algo que aconteceu.
ela absorve aquela energia. Se aquela informação ela é negativa, ela começa a se sentir mal. Se ela é algo positiva, começa a se sentir bem. Normalmente, quando a pessoa começa a se sentir mal, é comum ter dor de cabeça, tontura, pode alterar um pouco a pressão, e às vezes é simplesmente dessa troca energética. O que é importante a gente entender, compreender dessa relação? A bioenergia, ela é um fato, ela existe em diferentes ambientes, a troca entre as diferentes consciências, ou seja, a bioenergia é um fato, é a maneira como a consciência se manifesta, é a maneira que ela tem para interagir com as outras consciências e com o ambiente. O que é importante é você começar a identificar isso de forma lúcida, começar a fazer esse tipo de leitura de forma lúcida e interagir com outras consciências, percebendo o teu padrão de energia, de forma até a ajudar outras consciências. Então, a lucidez e a consciência das bioenergias, ela é fundamental para que a gente possa evoluir. Tá? Por isso que toda a especialidade da conscienciologia vai trabalhar com esse pilar aí do paradigma consciencial. A bioenergética é a maneira que a consciência tem para se manifestar. Então, nós temos que aprender a lidar melhor com isso. Tá? Com isso daí, a gente começa a organizar melhor nossas ideias, nossas emoções, vai influenciar diretamente no nosso planejamento da programação existencial. Então, é fundamental a gente adquirir lucidez em relação a isso. Holossoma. O holossoma, a gente começa a entender que nós temos outras maneiras de se manifestar. Tá? Então, nós temos 3 estados conscienciais básicos para se manifestar, onde a gente vai utilizar o holossoma dependendo desses estados onde nós nos encontramos. Então, basicamente, nós vamos ter 4 veículos ou corpos para se manifestar nesses estados conscienciais. Né? Esses estados conscienciais, nós estamos aqui na vigília física, eu estou falando aqui com esse corpo físico, ou seja, estou na vigília física. Eu posso ter um estado em descoincidência, onde pode acontecer alguns fenômenos, e eu posso ter um outro estado onde eu também estou projetado. Eu entro numa descoincidência maior e manifesto projetado, com um outro tipo de veículo, atuando em outras dimensões. Ou também posso ter um outro estado que é simplesmente eu não ter mais esse corpo físico. Ou seja, uma consciência que já dessomou, que nós chamamos, ou morreu, está com outro tipo de veículo, que é muito comum as pessoas conhecerem como espírito. Tá? Nós damos um outro nome, até para tirar um pouco do conceito místico e religioso desses conceitos. A gente procura trabalhar dentro da ciência algo para facilitar o desenvolvimento do conhecimento e sem assim carregar um pouco nas energias. Tá? Mas a gente trata desses veículos de uma maneira até natural, que isso acontece, toda consciência tem esses veículos e ela pode se manifestar nesses diferentes estados conscienciais. O soma, que é o corpo humano, a gente já conhece até relativamente bem, né? Principalmente estudado aí pela medicina. Esse é o corpo humano. Energossoma é um veículo energético. Naquela hora nós falamos das bioenergias. Dentro desses veículos, nós temos o energossoma, que ele interfere melhor nessa relação bioenergética, onde eu posso desenvolver esse energossoma no sentido de perceber melhor essas trocas energéticas. É o corpo energético, então a gente pode desenvolvê-lo através de algumas experiências e técnicas que nós trabalhamos dentro dos cursos. O psicossoma, que é o corpo emocional, ele é um veículo que se manifesta através de uma projeção, onde a consciência ela se projeta através de um outro veículo de manifestação, onde ele pode interagir com outras consciências. Esse é o psicossoma. Já o mentalsoma é o corpo mental, é o corpo das ideias, é onde se localiza a consciência. Esse veículo, que é o mentalsoma, também pode ocorrer uma projeção somente de mentalsoma. Ela é uma projeção um pouco mais difícil de ser realizada, mas pode ser realizada. Nos slides que vocês vão ter acesso, nós temos esses diferentes veículos, como ele pode se manifestar. Então, nós temos o soma, normalmente quando nós estamos deitados, principalmente quando a gente vai dormir, né, no período noturno, a pessoa ela deita
esse corpo ele fica repousando na cama e ocorre uma descoincidência dos veículos. Tá? O que na grande maioria das pessoas, das consciências acontece, é que quando a gente deita, a gente considera, nós estamos tão condicionados que esse corpo físico se resume à nossa consciência, é como se não existisse essas demais dimensões. Então a pessoa simplesmente ela deita, dorme e apaga. Às vezes ela lembra de alguns sonhos apenas. Tá? Mas se ela começar a desenvolver algumas técnicas, ela pode simplesmente identificar como que ocorre essa descoincidência e começar cada vez mais a provocar isso de forma lúcida, essa descoincidência. Com essa descoincidência, o psicossoma ele vai levantar do soma. Normalmente ele faz um movimento de sair nessa posição horizontal e fazer esse movimento até ficar aqui em pé com o psicossoma. Tá? Isso é um fenômeno até natural de acontecer, porque a gente tem um costume de ficar lúcido quando nós estamos em pé. Tá? Então vai acontecer isso durante a noite. E a consciência ela pode adquirir lucidez nesse estado. Inclusive, nesse momento da descoincidência, até ficar em pé, ela pode ter lucidez disso. Né? No momento que ela fica em pé, ela vai perceber que ela está com um outro tipo de veículo, que é o chamado psicossoma, que é um veículo até mais leve, ela sente flutuar, ela não sente que ela está pisando no chão, ela sente flutuação. Tá? E ela percebe que ela tem um cordão, que é uma sensação, na verdade, que está sendo puxado aqui nessa região da nuca, onde ela percebe que ela tem um cordão de prata. Se ela olhar para trás, ela pode visualizar esse cordão. É como se fosse um cordão energético, né? Mas ele é palpável, você pode segurar nele, tá? Você vai perceber que ele tem uma textura, ele parece como se você estivesse segurando uma carne crua, tá? Ele tem uma textura, mas ele é um veículo, um cordão energético, ele não é algo físico, tá? E se você vai afastando um pouco mais do corpo, se você olhar para trás, você vai ver que ele tem um brilho, tá? Por isso que é chamado cordão de prata. Quando você está nesse veículo, que é o psicossoma, você pode atravessar uma parede, você pode volitar, tá? Ele tem várias maneiras de se manifestar. Você pode pensar num local, num determinado país, e ir praticamente de forma imediata, instantânea para aquele local. Então, a sensação é totalmente diferente. Você está numa dimensão diferente. Você não está mais na dimensão física. Aí é a manifestação com o psicossoma. E pode ocorrer também uma outra fase de descoincidência, que é o veículo chamado mental soma. Ali nos slides, vocês vão observar que o mental soma ele foi representado como se fosse uma bola de energia. Tá? Por quê? Porque ele não tem uma forma definida. O psicossoma, ele tem um formato que nós nos sentimos melhor. Tá? Ou seja, com o psicossoma, se eu me sinto melhor, um pouco mais jovem, tá? Com 20 anos, ele vai ficar com a aparência de 20 anos. Se eu me sinto melhor, já com uma aparência mais madura, com 50 anos, ele vai ficar com a aparência de 50 anos. Então, ele é moldável. O psicossoma ele é moldável. Mas ele tem um formato humanoide. Diferente do mental soma, que ele realmente ele é como se fosse um local, um centro de energia. Ele não tem um formato humanoide. Tá? O psicossoma, quando a gente está se manifestando, a gente vai interagir com outras consciências que já faleceram, que já morreram, tá? Ou dessomaram, que é o conceito que a gente utiliza mais na conscienciologia. Então, através do psicossoma, eu consigo interagir com essas outras consciências que não estão mais nessa dimensão física. Tá? Inclusive, esse psicossoma, a consciência, quando ela falece, ela mantém o formato que ela se sente melhor. Então, é comum a gente encontrar algum parente nessa outra dimensão que ele está com um formato mais jovem, tá? Porque é o formato que ele gosta mais, que ele se sente melhor. Tá? Então, esse psicossoma ele é moldável. Inclusive, de uma vida para outra, você vai moldá-lo ele conforme o corpo físico. Ok? O corpo físico já é uma influência genética, aí é que vai depender o formato conforme a genética. Às vezes você vai nascer num país da África, você vai tem regiões da África, você tem pele escura, ou em alguns outros locais a altura, a estatura é diferente. Tá? Às vezes você vai na Ásia, você tem o formato do rosto também bem diferenciado. Então, o corpo físico tem influência genética. Já esse veículo, que é o psicossoma, já não sofre a influência da genética. Ele é moldado conforme o corpo físico. Ok? Esse cordão de prata, quando ocorre o rompimento,
é o que nós chamamos de primeira dessoma, tá? Que é a primeira morte física. Ou seja, ocorreu o rompimento do cordão de prata, o corpo físico ele vai entrar em falecimento, ok? Vamos lá. Normalmente, quando a gente está projetado, ilustrando, esse cordão de prata, independente do local onde você for, ele vai se esticando cada vez de forma mais fina, mas ele não chega a romper, tá? Esse rompimento é quando o corpo físico ele deixa de alimentar esse veículo. Inclusive, nessa imagem que vocês têm disponível, vocês vão observar que existe toda como se fosse uma aura brilhante em volta do corpo físico e em volta do psicossoma. O cordão de prata nada mais é que essa parte energética, que nós chamamos de energossoma. Então, esse brilho, que é o energossoma, ele reveste o soma, o psicossoma, e é ligado ao cordão de prata. Então, ele é uma extensão do energossoma. Ok? Então, quando ocorre a primeira morte, é quando ocorre esse corpo físico, ele entra em falecimento, por acidente ou por idade, aí no caso a velhice, e vai ocorrer esse rompimento desse cordão de prata, provocando a morte do corpo físico, e a consciência continua se manifestando com o psicossoma. É importante a gente esclarecer que a consciência ela não morre. Ela teve já várias vidas e ela continuará tendo várias vidas. O que vem a falecer é o corpo físico. Esse corpo físico ele tem tempo de vida, né? Aí hoje, atualmente, ele tem uma média de 100 anos. Aí depende um pouco do uso que a pessoa faz do corpo físico. E esse corpo físico falece. A consciência não. A consciência ela continua a sua existência. A consciência ela é indestrutível. A consciência usa desses veículos para se manifestar. Mas a consciência não é esses veículos. Ela está utilizando o veículo conforme a dimensão onde ela se encontra. Se ela está na dimensão física, ela usa o corpo físico. Se ela vai para uma outra dimensão, ela vai usar outro tipo de veículo. Ok? Já a multidimensionalidade vai embasar também essa relação da holossomática. Nós observamos que existem várias dimensões onde nós podemos nos manifestar, além dessa dimensão humana. Dessas dimensões extrafísicas, nós temos uma dimensão que é a dimensão energética, que é um período ali intermediário entre a dimensão física e a dimensão extrafísica propriamente dito, onde a consciência pode se manifestar. Ela pode perceber todo o processo energético que está ocorrendo num determinado ambiente. Isso é chamado dimener, ou dimensão energética. É um período intermediário. Então, você aqui no corpo físico, você provoca uma descoincidência do energossoma e você começa a identificar, ter lucidez dessa dimensão energética. Começa a perceber a aura das outras pessoas, começa a perceber melhor, mais facilmente, os pensenes que estão acontecendo ali, naquele ambiente ou nas outras pessoas. Isso é uma troca energética. Tem a dimensão paratroposférica, que é uma dimensão extrafísica muito parecida com essa dimensão física, porque as dimensões elas estão muito próximas, a dimensão física da dimensão paratroposférica. Então, a consciência ela se manifesta nesses ambientes onde nós estamos. Então, você pode ir para uma sala, ir para uma universidade, ir para uma casa de um parente. Isso é a dimensão paratroposférica. Você entra num ambiente, ele é muito parecido com esse que nós estamos vivenciando. Inclusive, você constata exatamente o que está acontecendo naquele exato momento. Então, você pode ter uma projeção lúcida, ir lá numa casa de um parente, verificar lá o que aquele parente está fazendo, retornar com a projeção e escrever, registrar o que você observou que aquele parente estava realizando. E até entrar em contato depois, aí já na dimensão física, né, você já coincidente, entrar em contato com o parente e verificar se realmente você identificou algo que de fato aconteceu. Tá? Isso é uma forma de manifestação. Então, isso é comum na dimensão paratroposférica. A dimensão extrafísica, ela já foge um pouco do padrão da dimensão dessa nossa dimensão. Então, você pode ir em determinados ambientes onde todas as pessoas, todas as consciências que estão nessa dimensão extrafísica, ela se manifesta através de pensamento, volitação. Os locais, os ambientes são totalmente diferentes.
Tá? Então, é interessante que é uma dimensão bem diferenciada dessa nossa. Às vezes isso até dificulta um pouco para trazer informação, ou seja, para rememorar, para trazer o registro. Porque às vezes a gente vai identificar algo ou forma de consciência totalmente diferente dessas formas comuns que nós estamos acostumados. Então, é uma dimensão diferenciada. Essa é a dimensão extrafísica. É comum, existem colônias extrafísicas dentro dessas dimensões, onde as consciências estudam nessas dimensões e o ambiente é diferente. Não é esse mesmo. Às vezes você chega lá, não tem sala de aula. As consciências, simplesmente elas estão interagindo pela telepatia e indo em determinados locais, tudo volitando de forma conjunta. É um ambiente um pouco diferenciado. O que é interessante aí, para até entender essa questão da multidimensionalidade, é ler o livro do professor Valdo Vieira, que é Projeções da Consciência, que é um diário projetivo, onde vocês vão poder observar a manifestação nessas 3 dimensões. Esse diário ele é bem prático, ele é um relato, né, dessas experiências de projeção consciente, onde você identifica melhor isso. É bem interessante, onde ele relata, inclusive, essas dimensões extrafísicas, projeções de mental soma ou de psicossoma, ou como que acontece. É lógico que isso toda a consciência pode vivenciar. Essa que é a diferença. Por isso que nós colocamos que o paradigma consciencial é importante a pessoa não acreditar e sim vivenciar. O fenômeno da projeção consciente, qualquer consciência pode manifestar. Isso não é um dom, isso é algo que pode ser desenvolvido. A consciência pode aprender e está ocorrendo isso de uma forma lúcida, porque acontece, normalmente a consciência se manifesta, projetada, mas a grande maioria fica dormindo nessas outras dimensões, ela não fica lúcida. Você pode ter esse tipo de experiência de maneira lúcida. E esse que é o objetivo nosso, é estimular que as consciências utilizem, realizem esses fenômenos de forma lúcida. Nos 3 estados básicos, nós até já comentamos um pouco sobre isso, nós temos aí o estado intrafísico, que é chamado consim, que é a consciência intrafísica. Então, o intrafísico é essa dimensão que nós estamos, né? Então, é a dimensão física, nós também chamamos de dimensão intrafísica. Eu, atualmente, sou uma consim, eu estou aqui me manifestando, ou seja, sou uma consciência intrafísica, estou usando um corpo físico, o soma. Existe o estado consciencial extrafísico, que nós chamamos de consciex, que é a consciência extrafísica que se manifesta nesse estado, né? Então, a consciência extrafísica é a consciência que está em outras dimensões. Ela não consegue vivenciar essa dimensão física. Ela já descartou esse corpo físico, ou seja, ela já teve o período da morte ou do falecimento, ou o que nós chamamos da dessoma, o descarte do soma. Tá? Então, ela está se manifestando como consciex, também conhecida aí como espírito pelas religiões. Tá? Nós chamamos de consciex, consciência extrafísica. Tem também o estado consciencial projetivo, que é o projetor, que ele está num período que ele é consim, mas ele está se manifestando nas dimensões extrafísicas, interagindo com as consciex. Esse é o projetor, tá? Que é o período estado consciencial projetivo. Até nos slides, vocês têm ali alguns desenhos que demonstram isso, que a consciência pode se manifestar através da projeção lúcida. Na multiexistencialidade, que é o outro pilar, né, que orienta esse paradigma consciencial, seria o 4º pilar, nós entendemos que a consciência ela possui múltiplas existências. E essas múltiplas existências constituem uma série, tá? Uma série de existências, que nós chamamos de série X, ou seja, série de existências. Isso ocorre de uma maneira sucessiva. Então, nós estamos aqui, atualmente eu sou uma consim, eu estou vivendo nessa dimensão, vai chegar um momento que esse corpo ele vai ser descartado, ou seja, ele vai falecer, ele vai morrer, tá? Vai dessomar. Quando esse corpo ele é descartado, eu vou ter um período que eu vou estar vivenciando como uma consciex, ou seja, uma consciência extrafísica. Passa um certo tempo, eu retorno para um outro corpo físico, um outro soma novo, ou seja, eu vou renascer numa outra família, às vezes num outro país, numa outra cidade,
eu vou estar renascendo em outro local, com outro corpo físico. E vou ter uma nova vida humana, aí em torno aí de 100 anos, se tudo for bem, correr bem, né? Mas existem, como a gente tem aí, várias variações, né? Às vezes você pode vir com uma vida e viver num tempo curto. Às vezes 10 anos, falece como uma criança. Às vezes realmente foi programado isso, tá? A gente vai entender melhor quando a gente estudar a programação existencial, os conceitos da programação existencial. Agora, essas várias vidas humanas, que é o conjunto que é chamado Série X, me embasa o paradigma, por quê? E por que é importante a gente entender isso para a programação existencial? Porque as diferentes vidas humanas, se eu tive várias vidas e vou ter outras, o que eu posso fazer para melhorar a minha maneira de manifestar? Será que nessas vidas humanas que passaram, que eu tive bom desempenho? Eu fiz as coisas certas? Será que eu deixei algo de fazer? Será que eu cometi algum erro? Será que esses erros estão ocorrendo uma manifestação nessa vida humana agora? Ou seja, teve alguma repercussão nessa vida? Será que vai ocorrer, como eu vou ter vidas futuras? O que será que eu vou planejar? O que será que eu vou fazer nas próximas vidas? Aí nós vamos começar a entender um pouco mais a programação existencial. Porque a programação existencial é um planejamento para a vida humana. Só que para esse planejamento eu tenho que entender meu passado e fazer uma perspectiva futura. Esse planejamento eu tenho que cumprir algumas metas. Aí que entra, fundamentalmente, a importância da multiexistencialidade, que é do paradigma consciencial que faz parte. Então, inclusive nos slides, vocês têm um desenho ali que faz essa representação. Ou seja, a gente tem um período que nós estamos na fase extrafísica, que nós somos conscientes. A gente vai renascer. Então, tem todo o período ali da escolha da família, né, do renascimento propriamente dito, período da gestação, né? E depois desse período da gestação, que a gente começa a se manifestar com o corpo físico, tem todo o período aí da infância, adolescência, adultidade, onde a consciência ela vai se manifestando, tá? Isso tem uma relação direta com a programação existencial, tá? Até chegar ao ponto que ela dessoma e vai voltar a ter uma nova vida extrafísica. Ok? Esses períodos é um pouco variável, tá? Aqui na dimensão humana, a gente já entende que hoje um corpo humano ele consegue ali até 100 anos, até pelos avanços aí da medicina. Agora, na dimensão extrafísica, isso é variável. Tem consciências que duram ali em torno de 15 anos na dimensão extrafísica, às vezes 20, 30 anos, como tem consciências que às vezes estão há 700 anos na dimensão extrafísica. Tá? Isso depende um pouco do seu grau evolutivo, dos seus interesses também como consciência, ou às vezes também porque a consciência é melhor que ela esteja num determinado ambiente que pode servir até como um repouso para aquela consciência. Então, esse período extrafísico ele é variável. Já a dimensão física, que é com esse soma, nós já temos um período mais definido. Tá? Gente, é isso. Qualquer dúvida, por favor, podem mandar aí o e-mail para nós, que a gente vai estar esclarecendo e ajudando aí vocês na compreensão sobre os conceitos que nós abordamos. Obrigado.